Mais um podcast, mais um entrevistado super interessante hoje, com a palavra você. Eu começo a Alessandra Câmara. Eu tô tão interessada nesse bate-papo, Não, porque esse é legal. Diz No- muito de dores que eu tenho até dentro da minha casa e de soluções boas, lucrativas. Eu acho que vou ter muitas perguntas de cunho pessoal para serem eu acho que o feitas. assunto está muito em voga, né? Muito. Mas assim, já vou apresentar nosso entrevistado, que é o Fernando Pereira. Ele é o fundador da Cisone, que é uma startup do mercado imobiliário, né, Fernando? Bem-vindo, um prazer falar com você, te receber aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito Prazer estar aqui. bem-vinda. Bom, sou o Fernando, né, sou fundador da Cisone. É uma empresa que nasceu em Florianópolis, mas hoje está pelo Brasil todo, na parte de gestão de short stay e estruturação de empreendimentos para esse mercado. Né? E estamos crescendo bastante aí. É Então, um prazer estar com então a gente vocês. tá E é falando- uma empresa nova, né, Fernando? Em que ano que você começa com a Cezone? Eu comecei a brincar nesse mercado imobiliário em 2014 e a empresa a gente abriu em 2018. Então ela vai completar agora 7 anos de empresa. Você estava contando para a gente aqui nos bastidores como foi esse início, né? Porque você vem do petróleo, Isso aí. você é um engenheiro. aí. Conta para a gente um pouquinho. Bom, uma coisa está até linkada com a outra, né? Então, eu me formei em engenharia pela UFSC, mas sou de Mato Grosso, né? Então, saí de casa bem cedo. E aí, quando eu me formei, eu fui para trabalhar no petróleo. E aí, fui parar num país chamado Chad, no meio da África, no meio do nada. Foi bem interessante. Por lá, eu fiquei 10 anos trabalhando. E lá eu tinha uma rotação de trabalho de um mês de trabalho e um mês de férias. E nesse mês de férias, o que eu fiz foi viajar bastante. Então, acho que é ali que eu tive muito contato com a questão do Airbnb, de Booking, de viajar da parte do hóspede, né? Uhum. E aí veio o De short interesse. stay mesmo. Short stay. Eu viajava pra tudo quanto era lugar, então eu conhecia muito bem essa parte, assim, na visão hóspede. E ali foi, acho que plantou a sementinha de tudo. E aí, quando foi em 2014, eu comecei a investir no mercado imobiliário. Então, ali com o patrimônio que eu fui juntando na África, eu falei, cara, vou entrar no mercado imobiliário. E eu entrei, não foi de propósito, não foi tentando trazer rendimento alto, foi meio que sem querer, porque eu morava em São Paulo, apaixonado por Floripa, queria ir pra lá sempre. Quase intuitivo E mesmo. aí eu comprei um apartamentozinho dentro de hotel pra poder usar de vez em quando, e é isso aí. E acabei deixando o Airbnb pra testar, pra ver como é que era a visão do anfitrião, nisso aí tudo, né? E aí acabou a surpresa boa que, além de eu poder Isso usar... era 2014. 2014. Eu tive um rendimento absurdamente alto, né? E aí foi, tipo, Que foi de muito quanto? alto. Em termos percentuais, foi em torno de 18% ao ano líquido, né? E nessa época a gente falava em imóvel sempre 0,3%, 0,5% ao mês, né? Como sendo um bom investimento. Uhum. Foi 3 vezes isso, então eu falei, opa, peraí. E Ninguém como um nunca bom me falou engenheiro, você já fez as a conta. continhas. Ninguém né? nunca tinha falado que imóvel dava ROI, dava retorno alto. Sempre fala que imóvel é patrimônio, né? Ah, Sim. compra e deixa aí. Daqui 20, 30 anos vai valer alguma coisa. Uhum. Ali eu vi, não, peraí, isso aqui Eu tá dando... Isso é negócio. num Negócio. aluguel tradicional, mais ou menos 0,5 mês, né? 0,5, sensacional é 0,5 no aluguel anual, né? E ali a gente fez, 18% ao ano, é alto pra caramba. E ali foi quando brilhou o olho, eu falei, peraí, esse mercado é melhor do que me falavam. Uhum. E aí eu E continuei... nisso você já investia o seu dinheiro que você ganhava lá fora, trabalhando, você estava guardando em algum tipo de investimento, renda fixa? Renda fixa da vida, basicamente era isso. Que dava menos do que Tentei você ganhou investir com o no mercado de apartamento. ação, me ferrei. Acho que muita gente tá passando por isso agora Uhum. também. Falei, cara, não é pra mim. Aí deixei em renda fixa e aí depois comecei a investir em imóvel. Quando eu vi que dava uma rentabilidade tão alta, eu falei, não, peraí. E na época a renda fixa não tava dando hoje de juros. Uhum. Era muito mais baixo. E aí eu comecei a investir, comprar mais imóveis. E aí, Sempre em Floripa. sempre em Floripa, nos hotéis. Porque no hotel ele fazia a gestão física do apartamento, né? E De você receber não hóspede e tal, tinha... que eu não podia. Eu só fazia a gestão digital. Uhum. Então foi ali que eu tive contato com essa parte de Airbnb e a gestão dos imóveis. E a questão de, peraí, imóvel dá dinheiro. Né? E aí a Cisone já nasceu nesse conceito de como é que eu consigo trazer um imóvel de alta rentabilidade para os investidores sem ter nenhuma dor de cabeça para eles. Então, E Airbnb também estava bem no começo aqui no Brasil, Tava bem no né? começo. E aí o problema disso tudo é que deu dinheiro, só que me dava dor de cabeça. Porque eu ficava lá respondendo hóspede de madrugada. tinha vida. Mesmo que o hotel fazia a parte operacional, pô, Mas eu a tinha que tá locação lá. era sua. Se dava um problema no ar-condicionado do hotel, ele ia falar com quem? Comigo? Uhum. Né? E aí, Ele- pô, começa a cansar e começa a ser E chato. você pegou, nessa época, você já administrava imóveis de outras pessoas. Nessa, em 2014, só o meu. Só Só os meus. esse. E aí eu fui comprando mais, aí chegou uma época que eu tinha uns 7, 8 apartamentos, só os meus.
Mas aí começou a dar um volume de trabalho grande. Foi quando eu falei, cara, vou buscar uma empresa para cuidar dos meus apartamentos. E não tinha. E aí isso foi em 2018. E aí foi quando, vamos fundar uma empresa. Me juntei com um amigo meu, Gustavo Kramer, o meu cofundador. E ele era mais da vida empreendedorismo, empresas. E aí a gente abriu a Cizone, É uma startup. que é uma startup hoje no mercado imobiliário, né? E aí tem toda uma parte de tecnologia por trás. E aí o que a gente descobriu, para poder trazer esse imóvel de alta rentabilidade, tinha que ter a gestão de short stay. E a gente escolheu essa gestão por quê? Porque hoje tem como rentabilizar o imóvel no aluguel anual, short stay, mid stay e compra e venda. O anual, a gente já falou, rendimento muito mais baixo. E o short stay tem uma coisa boa, que ele não te trava na compra e venda. Então o cara consegue ganhar a valorização também de mercado, né? E vai rodando imóveis. Então a gente escolheu o short stay por isso. Só que a gente percebeu que não adiantava só ter a fazer a gestão. Porque se eu fizer a gestão num apartamento de 2 milhões, eu nunca vou conseguir 1% ao mês. Né? Aí falta o produto correto, o imóvel correto. E aí veio a questão do Spot, que é o nosso produto imobiliário que a gente desenvolveu, que aí é voltado a dar esse rendimento alto. E quais são essas características desse Spot? O que levou, como é que você chegou nessa fórmula para essa É rentabilidade? sucesso, né? Show de bola. Esse foi um aprendizado das necessidades do hóspede junto com o nosso aprendizado dos apartamentos dentro do hotel. O que a gente percebeu ali nos apartamentos do hotel? Tinham várias plantas, uma planta de 40, de 60 em um hotel e outra de 50 e 27. E o hotel mais velho é o que tinha de 27. E o legal é que a planta que mais rentabilizava era pequenininha, a de 27 metros quadrados. E aí foi a primeira coisa que a gente viu. Cara, o que importa é capacidade, não metro quadrado. Né? Então, ponto 1. Ponto 2 que a gente percebeu, o que o hóspede busca? Cara, localização, localização, localização. Beleza, depois disso, vai ser uma cama boa, um bom chuveiro, limpeza e o instagramável. Que seja uma vista mar, sabe? O cara vê uma coisa Uma diferenciada. banheira, né? Hoje tem essa. Seja um rooftop com uma piscina borda infinita. Ele quer tirar onda. Então a gente foi pegando tudo isso que a gente foi percebendo que o hóspede gosta, combinou nesse produtinho com o Spot. Eles buscam tecnologia também? Tipo, é automatizado? Tem essa pegada Na ou não? forma de praticidade, né? Então, o que um hóspede quer? Qual que é o problema do hotel? Que você fica na fila da recepção. Já aconteceu isso com Sim, vocês? já. Você chega lá Realmente cansado, check-in, muito tá na chato. fila de check-in. Putz, horrível. Ele quer um lugar onde ele vai e sai. Sim. Ninguém tem que falar com ninguém, Como tudo se ele já automático. fosse habituê ali. Exatamente. Então, hoje, nossos prédios são controle de acesso total. Ele entra e sai. Isso é muito fala com importante, ninguém. né? O controle de acesso, né? Então, são coisas onde a tecnologia, ela entra para praticidade. E é isso que o hóspede quer. Ele quer praticidade. E uma questão também que a gente abordou antes é que hoje as leis de Airbnb, né, em alguns países está sendo proibido, né, o aluguel de temporada porque tem atrapalhado o morador. Qual é a vantagem de empreendimentos como o Spot? Legal, porque ele é feito para isso, né? Então, literalmente toda a convenção de condomínio, toda a aprovação dele é com base nisso. Então, você não vai ter esse problema do morador reclamando, porque ele é um prédio para Airbnb. Mesmo que tenha ali um short stay ou um long stay também. né? Exatamente. É como se fosse um hotel, de certa forma, né? Então, é o mesmo conceito, a mesma ideia. Então, acho que pra gente não é nem ruim essa lei, né? E regular as coisas é bom. É bom. Né? Vem para regulamento. formalizar mesmo. Exatamente, né? Mas a gente já tá fazendo todos esses prédios para poder se enquadrar de forma correta. Qual é o perfil hoje da pessoa que busca um Airbnb através da sua plataforma? Legal. Muita gente jovem, tá? E aí o que a gente percebe é muito casal com um filho. Então, acho que as famílias estão diminuindo cada vez mais. E acho que também isso é mais uma coisa que complementa na questão do compacto. Porque, cara, 3 quartos você nunca vai justificar, né? E aí, quando a gente vê, assim, acho que a gente puxou um número que era 70% das hospedagens são de menos de 3 pessoas. Né? Então, é bem grande o volume, assim, de grupos pequenos. Seja casal com filho, amigos, né? Então, acabou aquele negócio de família sair em 10, 15 pessoas difícil, para né? viajar. Né? Então, isso também está alinhado com o nosso modelo hoje. E nesses, por exemplo, como no do Spot, costuma ter garagem? Quais são as comodidades que vocês agregam no empreendimento que vocês já entregam para o Airbnb? O que não pode faltar? Legal, esse é um ponto interessante de discussão. O que a gente percebeu também, olhando também para hotéis? Eu morei no hotel por 2 anos. Eu era a única pessoa que ia na academia do hotel, tá? Era impressionante. Vivia vazia, era gigante. E aí, o que acontece com as áreas Porque comuns? muita gente jovem não costuma ficar em hotel já, né? Já muda também um pouco desse perfil, né? Mas o que a gente percebeu, questão? Que a área comum,
geralmente ela não é muito utilizada, só que ela custa caro Ah. no seu bolso. Sim. Então, se você vai fazer um prédio de hospedagem, que a pessoa vai ficar 2, 3 dias numa hospedagem, uma estadia, Uhum. eu vou dedicar uma área gigantesca para Uma academia. academia, não faz sentido. Salão de jogos, Salão de salão de festa. E se você Agora uma perceber, piscina assim, né? aí vem um ponto que a gente percebe o que a pessoa quer ou não quer. Como os apartamentos são compactos, o que a gente fez? Uma área topíssima, rooftop, piscina, Aham. que é onde você vai lá tomar um drink no final do dia, dar uma relaxada. Tirar A uma namorada tá se foto. arrumando pra sair, o cara sobe lá, senta, relaxa, tira foto. Isso tá top. Né? Isso aí a pessoa vai fazer e ela vai fazer nesses intervalos entre ela fazer o turismo, Uhum. fazer o que ela tem que fazer na empresa. Só um relaxing, né? Uhum. Que a gente tem nos todos os prédios. Agora, academia é uma coisa que a gente optou não ter. Uhum. E outra coisa, o mundo tá mudando. Hoje a gente tem lá as Smart Fit em tudo quanto é Blue lugar. Fit, Então, o sempre. cara que ele é tão dedicado a isso, te garanto que vai ter uma academia ali do lado. Se ele tá na praia, vai correr na praia. Uhum. Então, Por assim, favor, né? acaba que o custo é tão alto pro prédio que vai impactar no apartamento que vai bater no ROI. Aí começa a ficar caro. É a mesma coisa da garagem. A garagem hoje que a gente percebeu. Hoje tem o Uber, hoje eu tô aqui em Goiânia, Uhum. Uber, total. Você diminui a necessidade da garagem, bastante. Uhum. Né? E o que a gente percebeu também? Por que foi a conclusão? Diminui Lá a nos necessidade hotéis, de ABL, né? a gente tinha o Beach Village, os apartamentos não tinham garagem. E tinha uns que tinham garagem. Não teve nenhum impacto no Certo. faturamento. Que Tá? legal. O com e sem garagem faturava a mesma coisa. Então, o aprendizado vem muito dos números. A gente é muito voltado a número. Quem Então- busca isso quer praticidade, mesmo preço. Que é preço, preço, também, né? Preço, né? Então, não adianta. Então, assim, você não vai conseguir embutir... Uma garagem vai custar 25% do Uhum. imóvel. Eu não consigo embutir isso na diária. Ele não vai faturar 25 mais do que um apartamento sem garagem. Né? Então, Legal. toda a nossa visão é voltada para investimento, para o business, Tá. não para moradia. Então, pensando nisso, por que vocês decidiram investir em Goiânia? Legal. A gente já fazia gestão de imóveis em Goiânia, então a gente tem hoje mais de 150 imóveis na carteira aqui em Goiânia. Então a gente já sabia como é que era o comportamento de faturamento dos imóveis aqui, e é muito bom. E ele, diferente de regiões de praia, que não é sazonal, que é constante, Uhum. né? E tem um faturamento bem alto, tá? Por que é um faturamento alto aqui? A gente percebeu que aqui tem um turismo de férias, tá? E tem pessoas que vêm fazer aqui despedida de solteiro, bem forte isso, a nível Uhum. Brasil. Muito A gente legal. tem toda a parte hospitalar. Então, toda a região centro-oeste concentra aqui. Eu sou de Mato Grosso. Todo mundo da minha E família, do norte também. do norte, cara, vem pra Goiânia. É a referência. A gente brinca que a Goiânia é a capital de 5 estados, que muita coisa traz dos outros estados. Exatamente. Que vem Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do do Sul. Sul. E Brasília acaba tendo Concentra uma aqui. referência muito grande em Goiânia também. Exatamente. E educação também é uma referência aqui. Então, você tem estudantes que vêm pra cá estudar No interior. de todo o interior. Né? E aqui a referência do agronegócio extremamente forte. Então, business de agronegócio, o pessoal do interior que tem que ter uma base aqui em Goiânia, que vem fazer aqui 1 dia ou 2 dias de trabalho. Hospitalar, né? O hospitalar, né, que a gente comentou. Então, tem uma estrutura de business aqui muito forte. Uhum. Né? Aqui é o centro, o coração do Brasil, de certa forma. Né? E a gente sabe que o agro tá bombando. Então, é uma Uhum. indústria mais forte hoje do Brasil. E aqui é o centro. E Aqui aí- é o São Paulo da região centro-oeste. E vocês escolheram um bairro muito estratégico, o setor marista, que hoje é um dos metros quadrados mais caros, mas muito bem localizado também. Atende muito bem o perfil que você fala de quem procura, que é o jovem, com uma família pequena, reduzida. Como é que você vê essa questão do metro quadrado em Goiânia, tendo todas essas características fortes, ainda é um metro quadrado interessante para se investir? Com certeza. Eu acho que... E com capacidade de valorização, né? Não é à toa que aqui acho que é um dos booms imobiliários do É. Brasil. Uhum. Né? E mesmo com esse boom, a gente vê ainda que falta produto, né? E vocês já lançaram o produto agora recentemente, é um produto novo que está no mercado. Dos que vocês já venderam, quem comprou mais, o próprio goiano ou gente de fora que está investindo em Goiás? Hoje, meio a meio. Meio a meio? Meio a meio das vendas. Então, metade de Goiânia e metade de fora. Então tem muita gente de olho aqui também nesse mercado. Tem gente de tudo E, quanto é lugar do Brasil. Fernando, me conta um pouco sobre as características desse produto aqui de Goiânia. Legal. Bom, a localização, que eu acho que a gente falou, né? Localização, essa daí é Onde muito fica? boa. Tá Qual na rua? Marista, tá na 44? 144. 144, que é basicamente na frente do Colégio Marista, Marista. mas na rua de trás. Sabe? O Bougainville tá a 400 metros, que é o Aham. shopping.
Você tem um bar em cada esquina, o Brago e o Norden. Uhum, Você tá mais ou menos uns 800 metros do Orion, que é o referência hospitalar. uhum. Né? Ali dali você vai para todos os outros bares ali do Marista. Então tudo que a gente falou aqui, que era a questão da parte turística, dos bares, a parte hospitalar, a parte de educação, a gente tá bem no miolo daquilo ali. E tá no coração de Goiânia No também. coração. Está no coração do coração. Exatamente. E de novo, localização, localização, localização. É o que vai garantir sempre estar ocupado esses apartamentos e o que vai garantir uma valorização no tempo. E ele qual é o tamanho, qual a metragem A dos gente tem de apartamentos? 15 a 25 metros quadrados. 15 E se você me perguntar em qual que você investiria, Fernando, no de 15? no de 15. Porque hoje, quanto Me menor, convença. maior o ROI. Simples assim. Eu tenho até um exemplo, né? Que a gente fez lá em Itapema, no sul, onde tinha um apartamento de 40, que eles deram a opção de dividir em 2 de 20. Aham. O meu eu comprei e o meu eu fiz a opção de 2 de 20. Eu literalmente faturei o dobro da pessoa que optou pelo de 40. Porque, de novo, as pessoas vão entrar, vão ver no Airbnb, é capacidade. Ele não tá olhando se tem 40, ou se tem 20, ou se tem... É capacidade. Aham. Né? Então, se tem ali a capacidade, Que tem atende a todas minha as família. utilidades para poder caber no apartamento de 15, tá show. Nesse de 15, ele vai ter ali o cooktop, tem a geladeira, ele consegue fazer ali uma comidinha se ele precisar. Um café da manhã Todo o básico. conforto ele vai ter, super bem mobiliado, tá? A gente faz toda a olha pensada pra... É até engraçado, o pessoal vai no de Jurerê, que a gente tem de 18, e fala, nossa, como é grande. Porque é pensado, Ah. é estruturado para isso. Tem todo o planejamento arquitetônico e Exatamente. de ergonomia também, né? Exatamente. Para ser realmente muito agradável. O Fernando, para quem tem um imóvel de Airbnb, essa é uma questão interessante, que às vezes a pessoa fala, não, eu não quero pôr isso, quero gastar mais, eu quero um armário, mas não é para ela, né? Acho que é um ponto interessante das pessoas terem em mente. A gente fala, né? A nossa visão é de investimento, é de ROI, retorno financeiro. negócio. É negócio. Então, se você começa a fazer coisas que não precisam dentro do apartamento, tem um mínimo necessário. Começa que você está diluindo o seu ROI. Né? Então, você sabe que a pessoa fica 3 dias no apartamento. Você vai pôr um armário de 5 portas lá dentro? Uhum. Que é mais caro, que Uhum. ninguém vai usar, que Que a fica pessoa nem- fechado, que vai acumular poeira, vai dar mofo. Só piora a operação. Né? Então, hoje, por exemplo, os armários que a gente faz são todos armários abertos, bem compactos, para colocar uma mala ali, alguns cabideiros, fechou. E existe a recorrência muito grande, você consegue através da plataforma ver a recorrência, por exemplo, Bia se hospedou pela primeira vez através da plataforma. Ela vira uma cliente sua recorrente? Bastante, bastante. E se torna uma investidora? E conseguimos já, com certeza, alguns hóspedes viraram investidores ou deixaram apartamentos, imóveis que eles possuíam com a gente. Acaba sendo um meio de captação de pessoas, isso é bem legal. Uhum. E a recorrência, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um site próprio, que é o Cisone. Isso eu queria perguntar. Né? E assim, a maioria ainda vem de Airbnb, Booking. Só que dentro do nosso site hoje está girando em torno de 16% das reservas. Então eu posso ir Isso é direto muita em coisa. vocês, né? Isso aqui é todo recorrente que está indo no Cisone. Que já e tem conhece. aumentado todo ano. Né? Tá em crescimento. Uhum. Então, porque é a maturação da empresa também, Exatamente. né? E também, assim, a pessoa já sabe que vai ter um padrão, né, Fernando? Exatamente, né? Então ele já sabe o que esperar. Eu até, às vezes, assim, fico em outros imóveis dentro da Cisone só para ver, né? E Claro. conhecendo. Fernando, e os gigantes não estão de olho em você? Que gigantes. Eu falo as grandes conglomerados, tipo uma própria Airbnb, não existe. Esse é um mercado agressivo e muito promissor, né? É outro business, né? Que o Uhum. Airbnb, o business dele é a plataforma em si. Né? Então Ele ganha na... é no online, É. só o digital. O mundo que a gente faz, ele engloba o online e o serviço, o físico. E aí é muito mais Se você complexo. recebe o hóspede, Isso. né, enfim. Faz toda a parte operacional. Tem a Então não limpeza. existe nada igual vocês no mercado. Existe, mas hoje nós somos um dos maiores do Brasil. Né? Hoje são 3 grandes empresas no Brasil, que Aham. é nós, a Charlie, 360 Flats. Os outros são todos focados em São Paulo. E quem começou primeiro? Quem é o pioneiro? São vocês? Nós somos um dos pioneiros. Que bacana. E É. nasceu de uma dor sua. De uma dor minha. O E Fernando... hoje, a nível Brasil, nacional, nós somos os maiores disparado. Existem semelhantes no resto do mundo? de Existem. vocês? Existem gigantes. Aí sim existem gigantes. Isso, é onde eu quero chegar. E essas gigantes estão de olho aqui no Brasil e no caso da Cisone? Ainda não vieram falar com a gente, mas tenho certeza que quando começarem a olhar, a gente deve ser um dos primeiros que eles vão vir conversar. Você estava comentando que você fica em Airbnb, enfim, porque é o seu trabalho, né? Que não são geridos por vocês. E aí, como é que é essa experiência? O que você busca?
Geralmente é ruim a experiência. É. Tô brincando, por causa da padronização. Sim. Você faz no laboratório Porque o mesmo, nosso, né? ele é todo padronizadinho. Eu sei que eu vou esperar ali. Aí você chega, às vezes, em um outro que não é gerido por um anfitrião profissional. Putz, sabe? Às vezes a limpeza não é muito boa. Às vezes tá com a coberta já usada, Sim. Uhum, jogada no armário. uhum. Sabe, tem Empoeirada. empoeirada, cheiro de mofo. Então, você vê que tem algumas coisinhas assim que são simples de se fazer, mas não tem um padrão, não tem uma lógica ali dentro. E o do Cisone, por exemplo, eu cheguei, aluguei, tô lá, fiz um short stay. É como um hotel, eu vou encontrar lá os amenities, vai ter o sabonete, vai ter alguma coisa, ou eu tenho que levar toda a minha necessaire? Vai ter os amenities, né? Vai ter. Então tem os amenities E é padrão. básicos e é padronizado, né? Então você vai chegar lá, todo o lençol é branquinho, Uhum. tem ali a sua toalha de rosto, vai ter ali os básicos de amenities, todo o básico vai estar ali. E aí a vantagem é que você não precisa, às vezes, se tiver recepcionista, tem que bater na recepção para poder pegar a chave. Muitos dos nossos é self-check-in, você consegue entrar e só entrar direto no apartamento. É fechadura digital, onde Fechadura que você passa digital, a sem se senha. incomodar com ninguém. Que é uma grande vantagem, né? A pessoa grande procura vantagem. exatamente rapidez, né? Também. Exatamente. Que fantástico. E eu gosto muito de entender a personalidade da pessoa, o perfil psicológico da pessoa. Hoje, homens e mulheres, quem procura mais o short stay? Ou tá meio a meio já? Geralmente é a mulher que faz a busca. A gente fez até uma análise esses dias ali, e geralmente é a mulher que começa a fazer a busca. Muitas vezes assim, vai Mulher com o manda, né, meu namorado, amor? ou vai com o esposo, mas é a mulher quem faz Que a faz primeira a busca. negociação. Geralmente sim. E quando é a mulher, o que elas buscam mais, assim, que faz, dá o poder, ela fala assim, é esse que eu quero fechar, Cara, é muito simples, assim, ó, é a foto. a A foto. foto do imóvel é Tem o que que ser é o bonito, que tem que né? ser bonito. É o instagramável que a gente Sim. brinca. Então, aquele assim que passa aquele sinal de limpeza, moderninho, sabe? Aquele Bem móvel. conservado. Isso, bem conservado. Quando já é aquela coisa mais Você antiga, vê que é anos novo, 90, né? já não é A o. gente mesmo, né? Eu vou fazer busca, eu falo, eu já vou, sabe, descartando. É a foto. Você bateu É a ali, você foto. viu aquela coisa novinha, bonitinha, aquilo ali que chama atenção. Se tiver uma vista, pum, Porque vai aí lá pra você não vai cima. importar de pagar um pouco mais, Uhum. né? E a gente conversou antes, eu achei bem interessante, puxando por isso, depreciação. E você falou de números que são quase que baixíssimos, né? Quase que não existem. Isso justamente é um perfil da pessoa que busca já. Ela já sabe que aquilo ali é como se fosse. É um hotel mesmo que ela se comporta como tal, né? É que é uma preocupação muito grande sobre, mas vão destruir meu apartamento, Isso. vão roubar, vão quebrar coisas. Primeiro, assim, todos esses hóspedes, eles têm um perfil na plataforma, Uhum. né? Então, você tem como encontrá-los, vamos dizer assim. Segundo, tem hoje uma modalidade de seguros Uhum. para esse tipo de mercado, né? Então, qualquer coisa que tiver, o seguro vai cobrir, não tem problema. E dentro disso, hoje, eu estava falando com vocês, dentro hoje faz mais de 15 mil reservas mês, Uhum. né? Representa problemas desse tipo 1%. É muito baixo. É muito E baixo. normalmente são problemas resolvíveis, assim. São todos, assim, de novo, no pior dos casos, tem um seguro que você vai cobrir ali, você vai pagar mensalmente, não é um seguro alto, que, cara, qualquer coisa que der de problema, eles vão E cobrir e isso funciona não é muito bem. só pro apartamento que é construído por vocês, pela da gestão. Qualquer imóvel. Qualquer imóvel, né? Então a gente tem ali os spots, que é nosso produto, só que a gente Aham. também faz gestão de qualquer outro tipo de imóvel, desde que esteja na nossa região de Eu acho que atuação. até o Airbnb tem, né? Esse seguro. Tem o Airbnb, tem o Uhum. seguro, o Booking também. Sim. E aí, mas foi pela plataforma da Cisone, aí tem o outro seguro, o Easy Cover, que ele resolve ali pra. Easy Cover, o nome do seguro. Legal. Já. Eu falo, esse é um mercado muito novo e ainda tem muito para crescer, né? E dentro desse crescimento, quais são os planos? Legal. Até assim, a gente é um dos maiores do Brasil, e aí quando a gente vê os números, a gente é tão pequenininho. A gente tem aí, 1.950 imóveis ativos. No Airbnb hoje existem 650 mil. Então a gente não tem nem 1% de mercado ainda, então é muito baixo. Então a ideia é crescer. Então a gente fez o nosso primeiro passo de crescimento, a gente fez uma captação de série A, e aí permitiu a gente crescer a nível Brasil. Então hoje a gente está em 54 cidades do Brasil. E agora a gente está Em quais começando. regiões que vocês estão presentes? Região Nordeste, região Sul, região Sudeste, Centro-Oeste. Só não estamos no Norte ainda, mas nós E vamos aqui em pra lá. Goiás, você estava comentando também que vocês têm planos E para a outras gente- cidades, né? Aqui em Goiânia a gente já tá em Brasília também. E aí a gente quer ir para Pirinópolis e para a parte ali da Chapada.
né? Então a gente também quer fazer um spot em cada um desses lugares aí. Uhum. Então a gente está com um plano de crescer em questão dos prédios e crescer em termos de gestão também. E a ideia agora é consolidar mercado, né? Em vez de crescer em número de cidades, é crescer dentro dessas cidades cada vez mais. E aquela pessoa, vamos supor, eu sou uma empresária de Rio Verde, tem um terreno maravilhoso, muito bem localizado na cidade de Rio Verde, que é uma cidade expoente no agronegócio aqui no nosso estado. Ela pode procurar a Cisone e falar assim: eu quero entrar em parceria com vocês para vir construir um spot aqui? Com certeza, com certeza, Nossa, aliás, Rio Verde precisa de hotel. com certeza. Eu fiz isso, eu já fiz essa pergunta pensando nisso, porque eu acredito que lá devem ter dores muito grandes para Porque isso. lá é um agronegócio E não é só para receber a pessoa que está na ponta do agronegócio, o fazendeiro, os seus filhos, mas as pessoas que prestam serviço para o agronegócio, né? São técnicos, são vendedores. Então, é uma cidade que tem esse fluxo muito grande. Não só lá, várias outras aqui no Hoje a estado. gente tem 140 regiões de interesse no Brasil, onde a gente, Cisone, vai lá e compra o terreno e constrói. Uhum. Fora essas regiões de interesse, a gente também tem as parcerias. Então, por exemplo, pô, tem um terreno, fazer parceria para construção ali. A gente vai dar todo o know-how, a gente ajuda na captação para poder fazer um produto como o nosso. interessante. Porque eu Então, acho que tem a- muita gente tem essa vontade, mas não sabe nem por onde. Tem medo, né? De algo que não Às conhece. vezes não sabe como fazer, né? É. Então a gente dá Eu- esse apoio. Eu tô imaginando você, pessoa física, numa festa de família, alguém que sabe já o que você faz. Você deve ser abordado com todo tipo Mais de que pergunta, médico. de curiosidade, Mais né? que médico de emagrecimento. Com É legal, porque certeza. uma coisa que o brasileiro gosta é imóvel, né? Então é Exato. sempre É o assunto de papo que conversa. rola. Tá no nosso Sempre imaginário, né? É imóvel. Todo brasileiro, a gente tem uma cultura muito voltada a imóvel, né? Então, assim, todo mundo gosta. Eu tô te falando que eu e a Bia, a gente montou esse esse Tirar as próprias dúvidas. para tirar, a gente entrevista todo mundo fala: Bia, a chance de consultoria grátis. E comprar Maravilhoso. spot, hein? Vou sair aqui cada um comprando um spot. Olha, eu brinco, até comecei o podcast falando sobre isso. A gente tem uma chácara, eu e meu marido, a gente construiu essa chácara pensando, vamos construir para alugar. Depois de pronta vem aquele amor, aquela coisa, ai, mas vai estragar, ai, minha Dá um chácara. recadinho aí pro Dá marido aquela dela. coisa toda Toda. de tudo isso. E a gente realmente nunca conseguiu alugar por essas questões, entendeu? O que você tem para dizer? Eu acredito que, como eu, tem várias outras pessoas que estão com o imóvel parado ali, fechado. Acho que uma parte que eu vou bater sempre é que nós cuidamos do seu imóvel. Então, além de você ter sua rentabilidade, a ideia é cuidar do seu imóvel. Porque se eu não cuidar do seu imóvel, ele não vai alugar bem. Então, Uhum. esse ponto importante para deixar claro para as pessoas. Então, hoje no nosso sistema da Cisone, qualquer problema que deu no imóvel, a gente vai fazer a troca imediata, vai arrumar, vai deixar tudo bonitinho. Diferente de um aluguel anual, onde vai destruir seu apartamento, depois sabe-se lá se vão pagar ou não. Uhum, Ou se deixar fechado. Sabe que imóvel fechado, ainda mais com uma chácara, a natureza toma, né? com certeza. Aí quando você vai abrir lá, tá todo aquele cheiro de mofo, tá tudo meio mais ou Cheio de menos. bicho. Cheio de bicho. Então você desapega e faz dinheiro, né? Na verdade, vai de certa forma, Uhum. vai cuidar ainda melhor do seu imóvel, vai gerar dinheiro para você reinvestir nesse imóvel e deixar ele cada vez melhor, né? E acho que essa é uma parte boa. Uhum. Então, assim, desapega no sentido de deixa as pessoas utilizarem e não se preocupe que vai estar muito bem cuidado. Marido, podcast importante, hein? Mas que bom. E puxando isso, a Cisone também, a gente está falando muito dos compactos, ultras compactos, em todas essas cidades onde vocês estão. O perfil que vocês têm de imóveis que entram dentro da plataforma vão desde chácara, sítio, chalé, como é que é a gestão de vocês? Hoje, dentro da gestão, né, que são os 1.950 imóveis, a gente tem uma variedade. Então, a gente tem, por exemplo, chalés. A gente tem ali uns chalés na Serra Catarinense, que é o Vistas de Anitá. Recomendo vocês seguirem aí. Uhum. É sensacional. A gente também tem uns chalés ali em Campos do Jordão, também sensacionais. Os chalés Naturale do Ruas, que é um grande influencer de viagens. Uhum. Aí a gente tem casas, né? E aí quando olha ali pra Jurerê, várias casas em Jurerê, casas no Nordeste, e casas de alto padrão. E apartamentos compactos de 1 quarto, apartamentos de 2, apartamentos de 3 quartos, coberturas. Então realmente tem uma gama Então, bem uma pessoa diversificada também de para imóvel. entrar para Cisônia ter um imóvel, vocês também avaliam, né? Se tem o perfil de vocês, né? Isso, Como é correto. que é esse processo? O principal, a gente tem o que a gente fala que tem que ter os itens mínimos e o Uhum. apartamento, ele não. A gente tem algumas categorias, né? Uma categoria simples, Uhum. a categoria júnior, a categoria superior, a categoria top e master. Simples a gente não pega. Quando o imóvel tá muito acabado, destruído. Júnior, se for muito bem localizado, que é aquele apartamento antigo, mas bonitinho. Vai.
Aí o superior já é um apartamento que ele é muito bom, tá tudo em ordem, só que ele tem uma decoração um pouco defasada, Uhum. de 10 anos atrás, mas tá tudo impecável. Aí quando a gente vai pro top, aí sim, aí são os melhores. Já é apartamento mais novo, né, mas aquele tem tudo que deveria ter, bonitinho, novinho, só que não tem Quais são coisas de os luxo. itens essenciais que a pessoa tem Cara, que ter? ar-condicionado, vai Uhum. ter que ter, não adianta, assim, hoje em dia, e dependendo da região tem que ser um quente-frio. Uhum. Você vai ter que ter, obviamente, a cama, né? Uhum. Uma cama Tem que ser claro, porque às gostosa. vezes Aham. cama boa, chuveiro quente, Uhum. né? Então são coisas bem básicas. Todos os utensílios mínimos, de acordo com a capacidade do imóvel. Então, se eu tenho 4 pessoas, preciso ter 4 pratos. Uhum. Tem que ter ali dentro. Eu não vou lembrar todos de É cabeça, tá? claro. Vai ter ali coisas elétricas, panela básica. Você vai Enxoval ter de ali cama um mesa. O enxoval. principal, uma cama boa, um chuveiro Básico. bom e um ar-condicionado, né? É isso aí. Aí funciona. E a Ar-condicionado, máquina. localização. E aí tem os nossos polígonos de atuação, né? Quando a gente fala de spot, a gente fala muito em localização, mas às vezes o cara tem um imóvel que ele quer não quer fazer um lucro absurdo, mas ele não quer deixar fechado, Uhum. né? E tudo bem. Certo. Então, assim, se eu tenho uma casa lá de 3 milhões parada, não é que eu quero fazer 1% ao mês, mas eu quero pagar as contas dela, né? E tudo bem, aí a gente ajuda nisso. E aí ele vai conseguir pegar um dinheiro que vai pagar as contas e vai sobrar um E dinheirinho. dentro dessa gestão, você tem a equipe de limpeza que você manda lá para limpar, para quando entra ou sai o hóspede? E aí a gente Como tem que é um isso? modelo de franquia, né? Uhum. E aí se vem a parte da tecnologia também. Para expandir da maneira que a gente expandiu, né, nesses anos, a gente fez um modelo de franquia, onde quem faz o check-in, check-out, limpeza e manutenção é o nosso franqueado. Uhum. Hoje tem 80 franqueados pelo Brasil, então ele cuida da parte operacional, mão na massa. Uhum. Por que isso é uma grande vantagem? Você pegar a nossa nota do Airbnb lá, ela é 4,72 de 5. Ela é muito mais alta que meus concorrentes que eu citei aqui, tá? Mas eles são 4,2, 4,4. Por quê? Por causa do modelo de franquias. Porque esse cara tá interessado em resolver os problemas. Porque se ele não resolver, ele não ganha, né? Então não importa o que aconteça, esse cara vai lá resolver, né? Então essa é a maneira que a gente faz a Que operação na ponta. interessante. E aí você não dá dor de cabeça pro proprietário. Hoje em dia, a Cisone gera quantos empregos direto trabalhando com vocês? Hoje, só na Cisone, nós estamos em 330 colaboradores. Aí a gente tem as franquias, são mais 80 franquias. Aí você tem dentro das franquias, tem todo o pessoal que trabalha na parte de limpeza. Cara, aí você pode multiplicar isso aí por umas 200 pessoas. Maravilha. E aí tem a parte de obras. Hoje a gente tem mais de 30 obras em andamento. E aí não precisa nem dizer, né? Então, Canteiros. canteiros de obra de prédios esparramados pelo Brasil. Então, assim, Isso uma empresa com 7 Não, é anos. impressionante 7 o número anos. das- Indiretamente, eu te garanto que tem mais de 10 mil pessoas ali Trabalhando trabalhando em alguma coisa de voltada uma a Cisone. dor de um jovem De que uma dor. tinha uma graninha e investiu num quarto de hotel. A gente brinca, é um jovem indignado, inconformado. Eu sou inconformado. Tem um problema, eu vou lá e vou até resolver ele. Então, acho que isso que E permitiu hoje a você Cisone. já é convidado, você já dá palestra sobre essa virada de chave da sua vida? Porque foi uma virada, né? Eu não sou muito do público, mas de vez em quando eu vou, sim. Eu sou mais tímido. E que E bacana. quais são os próximos passos da Cisone? A gente está buscando uma captação de série A do Venture Capital, que é basicamente uma aplicação de dinheiro aí mais pesada, vamos dizer assim, para ser feita esse ano, que é na visão de expandir, né, as regiões que a gente já está de forma mais rápida e começar a basicamente aplicar mais em tecnologia. Então a gente quer que nosso sistema aqui, onde o proprietário vai lá bloquear imóvel, como é que tá indo, que ele consiga fazer mais coisas. Ele consiga fazer toda a jornada dele por ali, de maneira digital. Então eu quero que você, desde o momento que você compra um imóvel, que depois tem que acompanhar a obra, depois você vai ter que imobiliar, depois você vai ter que fazer reforma, depois você vai querer, sei lá, fazer um financiamento, depois faça tudo dentro da nossa plataforma. De Todo o forma processo. simples. É isso. Esse é o objetivo. Como o Uber que a gente consegue acompanhar Tudo. pelo meu celular toda a viagem. Exatamente. E o Uber agora ele faz tudo, né? Aham. Entrega de mercado e tal, é basicamente Qual isso. que é a perspectiva do short stay? Porque às vezes a pessoa fala assim, não está saturado? Ah, e se eu comprar agora? As pessoas têm medo, é o dinheiro delas, né? Vamos bater de volta, sabe onde? Localização, localização, localização. Porque se você tem um produto certo no lugar certo, ele nunca vai saturar. Isso a gente vê muito claro, assim. Vou dar um exemplo de Jurerê. Apartamentos que a gente tem lá na frente mar, nas 2 primeiras quadras. O ano inteiro tem locação. Os apartamentos lá do fundo, apartamentos piores, eles vão ter só na temporada. Uhum. Depois fica vazio. É tipo assim, não tem Pô. mais lá na frente, a gente Vou lá aluga do atrás. fundo. Então, acho que é esse que é o ponto importante na hora de investir. Todo o mercado satura um dia. Uhum. Mas o bem localizado vai estar sempre alugando. É que nem lá salas comerciais. Uhum. Ah, saturou o mercado.
Saturou porque as pessoas deixaram de fazer nas melhores localizações e começaram a expandir pra tudo quando era canto. Uhum. Fazia lugar que não tinha sentido. Agora, se você comprar um estúdio, sei lá, em uma região aqui de Goiânia que é muito longe de tudo, pode falar uma aí que eu não conheço muito bem a Não, região. Parque Amazonas. Sei lá, por Parque exemplo. Amazonas, Novo Horizonte. Novo Horizonte. Ah, comprei estúdio lá, vou fazer Airbnb. Não entrou nos meus números, tá? Que eu sei certinho que os bairros que Uhum. rendem bem. Provavelmente vai dar ruim. Né? Então, se você não tiver essa orientação de saber onde investir em estúdio, com certeza pode ser um péssimo investimento. E sempre menores. Sempre. Uma coisa simples que eu vou dizer, assim, ó. Pensa em rendimento imóvel, quanto menor, melhor. Isso sempre vai ser um fato, né? Acho que não tem muito erro. Fernando, você acredita, por exemplo, a gente pega muitos prédios antigos hoje em dia, já com 20 anos, 30 anos aí de construção. Existe a possibilidade de retrofit nesses prédios para eles se tornarem... Muito. Tem Hoje é isso? algo muito forte, principalmente em regiões mais, tipo Rio de Janeiro, centro Uhum. do Rio de Sim, Janeiro, Rio de Janeiro tá- centrões, tá- assim, que tá bem comum. são boas localizações, mas não dá mais pra construir. Esse é o caminho, retrofit. Né? E aí, obviamente, pode ter surpresas, é uma coisa mais E complexa. muito, porque tem os moradores, enfim, né? Mas depois de pronto, com certeza vai conseguir rentabilidade. De novo, por Uhum. causa de localização, né? Então, muitas vezes a gente vai para retrofit para regiões onde você não consegue comprar e construir, ou que o plano diretor mudou e você já não consegue mais fazer o mesmo volume. Certo. E aí você pega um prédio e faz um retrofit que vai sair num preço Eu muito fiz bom. essa pergunta porque eu fui para São Paulo semana passada e eu fiquei num hotel, entrei, reservei uma diária só, era uma bem short stay mesmo. E quando eu cheguei no hotel, o hotel eu vi claramente que ele antigamente era um edifício residencial e que virou um hotel. Retrofitado. Ele foi adaptado e, consequentemente, um dia ele pode vir a ser Com certeza. Funciona muito bem, né? Acho que não tem muito erro, não. Mas aqui Goiânia é uma cidade nova, né? Então Goiânia você tá mais na fase de construir mesmo. tem ainda muitas boas Tem muitas localizações, né? muito bons Para terrenos ser ainda. explorado. Olha, eu tô adorando Você esse tá- bate-papo, Bia. Você já está de olho nesses terrenos, pelo visto. Ah, E a gente tá rentabilidade hoje? A gente está aí falando alta da taxa da Selic, as pessoas estão um pouco com medo desse mercado imobiliário, está muito em discussão. Como é que você, Fernando, um cara que sempre vê lá na frente, é a hora de investir mesmo? Eu estou com uma grana ou eu estou pagando um outro apartamento maior, eu vendo aquele, Se compro eu não tenho o menor. dinheiro todo, eu posso Que estar no fazer agora? financiamento. Qual que é a parte boa do Brasil, né? Que É. quando tá com juros altos, Quem tem é bom dinheiro. investir em imóvel. O Brasil Ah. tá na merda, é bom investir em imóvel, que dá segurança. Quando tá tudo ruim, é bom investir em imóvel, porque tá com dinheiro sobrando. Uhum, No caso agora, as taxas de juros estão muito altas. uhum. Né? E o que é o problema? De financiar. Sim. Né? Qual que é a vantagem do nosso modelo? Que é o modelo SPEC, você paga parcelado ao longo da obra. Então, você não Uhum. precisa de financiamento. Então, pra gente, tá sendo muito bom de venda ultimamente, por causa Uhum. disso. Que, basicamente, se juros altos não financia, o cara vai Sim. parcelar. E aí, nesse modelo, é só o CUB, que vai passar ano a ano, que é basicamente o custo da construção. Uhum. Então, é uma coisa bem mais tranquila nesse sentido. Então, muito bom nesse momento para Para esse investir. produto de Goiânia, quanto tempo é o prazo de entrega? São uns 48 meses. Tá? Então, é o período onde É a uma pessoa obra rápida consegue ir também. pagando ali. Então, em até 48 ficar pronto. meses, ele vai pagar. Ele vai e pagar ter tudo e vai ter o o- imóvel prontinho. Ele Basicamente recebe a isso. chave já com o imóvel quitado. sem Exatamente. entrar no financiamento. Exatamente. E hoje ele tem uma rentabilidade ainda de 18% ao ano, O de- como você teve? O de Goiânia, a gente faz uma conta em torno de 14% a 16% ao ano. E por quê? Qual que é o ticket que a gente tá falando aqui? Tá falando Uhum. um ticket de 220 mil, gente. É do preço de um carro. Uhum. Então é um ticket muito baixo. Então tem outros produtos de estúdio aqui em Goiânia, mas é o dobro do valor. Né? E aí vem aquela questão do ticket. É importante para ganhar o rendimento. É. Por isso que eu falo 14%. Se fosse 400 mil, não faz 14%. E questão de imposto de renda, entra tudo do mesmo jeito? Como que é a tributação da pessoa que colocou esse imóvel lá? Eu comprei, investi, é meu. Como é que eu tenho essa comprovação de quantas vezes eu aluguei, o que que eu recebi, o que que foi lucro? Cisone vai te dar bonitinho Todo o informe de rendimentos e é normal, como qualquer outro aluguel ou tipo conta bancária. E com aquilo ali Qualquer você consegue investimento, declarar. né? É bem simples. Que bom. E acho que uma parte boa aqui, né? Vou falar números de rendimento. Vamos dar um case, que é o Claro. exemplo nosso Spot Jurerê. Uhum. Investidor pagou 330 mil reais com a mobília, preço final. Vendas hoje foi entregue há 1 ano e meio. Vendas hoje, a última venda que saiu, 850 mil reais. Na liquidez Uma dele depois? valorização. Ele mais que dobrou de preço, tá? Então, quando você pega uma coisa de ticket baixo, é muito mais fácil dobrar. Então, o 230 virar 400, 500, é mais fácil do que 500 virar 1 milhão. Com Simples, é lógico. certeza. Né? Então, rendimento de valorização muito alto. Fora isso, quanto que ele faturou nesse período? Ele faturou em torno de 65 mil reais líquido, no investimento de 320.
né? Então aí deu os seus 16, 18% aí ao ano. Vamos fazer então bem básico. Cisone lança hoje o Spot 44 Marista. 220 mil, vamos botar. 220 mil a ali, partir. na Isso. média. Eu vou comprar ele hoje. Eu iria pagar um financiamento de quanto até a entrega da obra? Você vai pagar basicamente uma entrada, que essa Uhum. entrada vai estar em torno de 50 mil reais. E Certo. aí você vai ter parcelas ali de 2 mil reais por mês, 2 a 2.500, dependendo da unidade. E aí tem reforços a cada 6 meses. Os balões. É os balões. Então é uma coisa que cabe no bolso das Uhum. pessoas, né? E é por isso que é um produto legal que ele tem liquidez. Que é muito mais fácil eu revender esse. Putz, me apertei, tem que vender. É fácil de vender. Agora vai vender um apartamento de 2 milhões, 3 Com milhões. certeza. É outro mundo. Também, assim, é o preço, de repente, de um lote na zona rural e tal. É o preço de um carro. É isso que eu ia falar. E aqui não vai te render, né? E Porque é eu- um vai lote rendendo. Eu fiz essa Ah. pergunta porque eu sei de pessoas que têm carros bons hoje que já falaram: ai, tô doido pra vender meu carro porque em Goiânia eu não consigo mais estacionar, eu quero andar só de Uber porque é multa É o a tempo hora. todo. É a hora de vender o carro E investir no e spot. investir no Spot e começar a andar no Uber, como você mesmo tá Exatamente. aqui. E aqui funciona muito bem, inclusive, o Uber. Muito bom. Muito bom. Mas assim, não tenha dúvida, porque é um negócio. Um carro Uhum. deprecia. Aqui, cara, a valorização depois de pronto vai ser sensacional. Tenho certeza. De novo, por causa da localização. O carro de 220 hoje, daqui a 4 vale anos, nada. ele tá valendo 150, Olhe 120. lá. Né? Então, acho que assim, é um investimento, de novo. E olhe com a perspectiva de investimento, de um bom negócio com toda a segurança de um imóvel. Porque é um imóvel, tá lá no seu nome, Às vezes a tem pessoa pensa assim, escritura. gente, mas 15 metros. Não é essa a cabeça, né? Não, é investimento. Você não vai morar lá. Sim. Como que é uma planta hoje? Vamos continuar com o Spot. Ele é o quarto, sala, banheiro e cozinha? Ele é um loft. Então ele é todo integrado. Você geralmente a planta, você entrou, é um corredorzinho onde você vai pra esquerda, que tem um banheiro, né? Que é um banheiro bonitinho, Arrumadinho. todo branquinho, tal. Aí do lado direito você vai ter a cozinha, que basicamente é uma bancadinha com um cooktop aqui de 2 ou 4 bocas, dependendo do prédio, uma geladeirinha. É isso aí. Aí aqui já vai continuar com um armáriozinho aberto pro cara colocar a mala, colocar ali os cabides, e aí a cama e a frente ali com uma janelona. E a gente gosta de esquadrias amplas, largas. E aí são algumas coisas que a gente Revista, faz para né? poder dar mais sensação de Amplitude. amplitude. Então ele é geralmente pé direito mais alto e tem uma esquadria bem grande para ter vidro. pra Como dar de aquela- hotel, né? Como de hotel. Fernando, foi um prazer falar com você. Foi um prazer também. Nossa, sanou muitas dúvidas, um Nossa. papo super interessante. Um jovem empreendedor e que você teve um feeling, assim, louvável, porque a gente vê que você construiu uma empresa incrível. Acho que nada como ter a dor própria, né? E aí eu sou o cliente da empresa, então eu sei os problemas que tem, eu sei como é que tem que resolver. E tá na linha de frente que a gente fala, tá sempre lá olhando a dor dos nossos clientes, Uhum. sempre melhorando. E a gente é uma empresa em construção e sempre melhorando. Olha, gente, É, você acho que que tá essa é com a uma parte dor boa. aí, faça da sua dor uma inspiração, como o Fernando fez com a Seja dele. indignado, seja inconformado. E uma Esse é o inspiração ponto. muito lucrativa, não só para ele, mas para a gente também, né? Porque hoje Né? tá muito mais fácil fazer turismo pelo Brasil, mais econômico, graças a esses short E stays. veio para Goiânia investir, a gente Exatamente. agradece. Com muito. certeza. Um prazer. Prazer receber você aqui no podcast com a palavra você. Obrigada, Bia, pela sua companhia. Obrigada, Fernando. Obrigado, gente. E você que acompanhou esse bate-papo com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos e te esperamos para o próximo episódio do Com a Palavra Você. E segue a gente, @Destino Cisone. Muito Ou bom. cisone.com.br. Tá aqui embaixo, segue, compartilha. E também, quando você for lá, um hóspede Cisone, um cliente Cisone, conta pra gente como foi sua experiência. Tchau!